Queremos cumprimentar a todos os presentes, amigos, familiares, em nome da família, em nome da comunidade evangélica Jesus Vive, igreja onde Ceísa exerceu o seu ministério, e nesse momento difícil para todos nós que convivemos com nossa amada irmã, não fora a certeza que temos de que o Senhor nos espera, nos aguarda e que Ceísa já está com o Senhor, o ministério pastoral seria muito mais árduo do que é, porque um momento como esse, ele nos reúne, mas não sem dor, não é? Alegria sim, da convivência, da existência, das lembranças, mas sabemos que há uma separação, não é? Jesus, sabendo disso e conversando com seus discípulos a respeito dessa separação que ele sabia que aconteceria, preparando o coração dos seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14, um texto que você conhece, Jesus diz aos seus discípulos, e eu creio que Jesus também diz a cada um de nós nessa noite: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Ceísa conheceu esse caminho. Ela não só conheceu, como ela ensinou acerca desse caminho. Ela foi instrumento de Deus para guiar a muitos nesse caminho. Então, na verdade, nessa noite, embora o nosso coração esteja entristecido, mas é também uma noite de celebração, de louvor a Deus, pelo tempo que Deus deu a Ceísa e pelo tempo que Deus nos deu, Ceísa. Louvarmos ao Senhor por essa existência, por essa vida tão preciosa. Nós vamos cantar alguns cânticos, agradecendo ao Senhor, e depois nós vamos abrir esse microfone para que você possa expressar um pouco do seu sentimento, mas vamos louvar ao Senhor, mas antes vamos orar, vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos. Pai bendito, nesse momento tão difícil da existência, Senhor, porque não estamos acostumados com a separação. Por mais que tenhamos convivido com ela, por mais que saibamos que ela é real, mas não estamos acostumados. E num momento como esse, Senhor, não tem como, o nosso coração se aperta, o nosso coração se angustia, o nosso coração já sente saudade. Senhor, nós nem temos palavras, mas sabemos que o Senhor é o Deus de toda consolação. E por isso nessa hora, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, nos curvamos ante a Tua soberania, porque temos tantas perguntas, temos tantas questões, Senhor, aqui gostaríamos que o Senhor esclarecesse para nós, mas descansamos na Tua soberania, ó Deus bendito.
e suplicamos o teu consolo. Suplicamos o teu consolo para Benoni, suplicamos o teu consolo, Senhor, para os filhos, ó Deus, para todos os familiares de Ceísa, para todos nós, Senhor, que a amávamos como alguém da nossa casa, ó Deus bendito. Mas também te damos graças por esse tempo precioso de convivência com a tua serva, por esse tempo precioso de aprendizado com a tua serva. Ó Deus bendito, recebe, Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão. E quando cantarmos a ti nessa noite, Senhor, fazendo o que ela gostava de fazer, o que ela cria também, Senhor amado, Pai, recebe a nossa adoração, ó Deus bendito, como aroma suave, como gratidão a ti, pela vida de Ceísa, pela vida de cada um de nós, ó Deus bendito, e manifesta, Senhor, esse consolo precioso que há no teu trono, aos corações de cada um aqui presente, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A glória de Deus e todo o universo vem louvar seus feitos voltar, céus e o mar levantam a voz e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor, eterno Senhor, que em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é o Senhor, pois Jesus é o Senhor, pois Jesus é o meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, brilho, força e refúgio ao Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
vozes femininas. Meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Com todos meus dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Homens, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Toda a igreja aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus feitos e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Enquanto eu consigo falar ainda, daqui a pouco vai ser difícil, mas eu prefiro falar logo, porque fica mais fácil para todo mundo depois, né? Eu escuto às vezes alguns testemunhos que no final eu digo assim, será que eu conheço essa pessoa mesmo? Dá até dúvida se era aquela que a gente tinha convivido. Esse mês, junho, dia 11 de junho, fizemos 38 anos de casados, né? E alguém pode falar, caramba, né? Foi uma luta. Eu acho que mais para ela do que para mim. Mas com certeza nós convivemos esses 38 anos de casados, nos suportando a cada dia e nos amando a cada dia, nos ajudando mutuamente, um ajudando o outro. E Deus nos sustentou todo esse tempo. Certa vez alguém questiona Jesus, e Jesus responde com a seguinte frase: o que eu faço hoje, tu não o sabes, entendê-lo-ás mais tarde. Tem algumas coisas que não adianta a gente querer questionar. Eu diria até mais, não adianta nem a gente querer entender muito, porque a gente vai entrar em parafuso. Nem todas as situações que a gente vive, a gente encontra respostas. Mas há uma promessa. A gente acabou de cantar que são grandes as promessas dele para nós a cada dia. E cremos nessas promessas e somos sustentados por essas promessas. E uma dessas promessas é essa. Diz que o que ele faz hoje a gente não entende, mas entendê-lo-emos mais tarde. Haverá um dia em que o veremos face a face e todas as coisas serão reveladas por ele. Eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente também como Deus trabalha no coração da gente. São praticamente 2 anos e pouco, né, de lutas, desde o momento em que Ceísa descobriu a sua enfermidade. Foi em novembro, mais ou menos, né, de 2012. 2013 ela foi operada e a partir de então começamos essa luta. Depois de um período inicial de 6 meses que a gente
achava que estava tudo bem, mas depois vieram as notícias. Chegou um tempo em que cada exame para nós era um balde de água gelada, né? Cada exame eu tinha medo de abrir, E o maior medo era, o que eu vou falar para ela? Mas Deus sempre cuidou de nós, e a maneira que Deus cuida é maravilhosa. Ai de nós se não tivéssemos uma perspectiva de esperança na nossa vida. E a forma como Deus trabalha, que mais me surpreende, eu tenho aprendido dia após dia sobre a graça de Deus. Num desses períodos em que a coluna dela estava muito atacada, ela não conseguia mais se mexer, aconteceu uma clínica em que durante todos os anos ela dirigiu algo que Deus colocou no coração dela, a clínica de mulheres, e naquele ano, pela primeira vez, ela não pôde participar. E estávamos lá em casa, tristes, e como estavam passando pela internet o culto, também está passando hoje, né, alguns amigos lá de Londres, né, nossos amados que estão lá em Londres pedindo, poxa, a gente precisa ver, então tá passando, né, hoje pela internet se chega longe. Mas a gente, naquele dia, estávamos ali, de repente eu escutei uma música lá fora, e a música, como é que era a música mesmo Sai do Teu Casulo, né, alguma coisa assim. Eu falei, essa música é conhecida. Falei para ela, não é aquela música da clínica? Mas quando eu falei não era a música da clínica, ela pulou da cama, correu lá na varanda e olhou, e estava a igreja lá embaixo cantando, e foi um momento de consolação. Entendemos como a graça de Deus consola, traz força, tira até da cama. Mas várias pessoas que nos visitaram trouxeram um texto do livro de Salmos, capítulo 41, e os 3 primeiros versículos falaram muito ao nosso coração. Bem-aventurado que dá atenção ao pobre, o Senhor o livrará no dia da calamidade, o Senhor lhe dará proteção e preservará a sua vida, Ele o fará feliz na terra, não entregará à vontade dos seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. E esse texto foi muito precioso para nós. E a gente compreendeu como é que Deus trabalha. Deus afofou nossa cama, sobretudo a cama de Ceísa, através do carinho dos irmãos, do carinho dos parentes, indo lá, alguns fazendo uma comidinha para a gente, levando uma comidinha. Eu digo que o meu texto predileto é aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Então, eu penso que me sustentaram também durante esse tempo, né? E sopinhas, e Dona Glória ali mandava de vez em quando uma comidinha, né? E Deus sempre afofando a nossa cama. Chegava um irmão dava uma ligada, e uma ligação, e alguém dizia, olha, estou orando, chegava uma notícia do Face, de longe, olha, estamos orando por você. Como Deus afofa a nossa cama. Mas eu queria dizer para você que essa perspectiva da esperança que a gente pode ter em Deus é o maior consolo. Com certeza eu não estaria aqui hoje. Anteontem, eu penso que... Pode sentar aqui, minha irmã, tem vaga aqui, ó. Aqui não tem cadeira cativa para ministro nem apóstolo, não. Pode sentar aqui, que aqui todos podem sentar. O nosso apóstolo não está aí. Está aí o apóstolo Joaquim? Não chegou, né? Se ele sentar aqui, ele tem cadeira cativa. Mas pastor Purim também está ali na frente, ali atrás. Mas essa perspectiva da esperança que a gente tem é maravilhosa. Ai de nós se não tivéssemos esperança. Ai de nós se a gente não vivesse essas múltiplas dimensões que a Bíblia fala da esperança, que consola o nosso coração, que dá a certeza de que a nossa vida não acaba aqui, que dá a certeza que quando as lágrimas caem de noite, pela manhã há uma promessa de que elas serão enxugadas. Como é bom a gente saber
que a gente não está sozinho. Quando Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais adiante ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então a gente não se sente sozinho. Lutamos, sofremos, enfrentamos as dores, ficamos tristes, choramos. Anteontem eu tive a nítida impressão ao dormir sozinho lá em casa. A impressão era de que ali seria um marco, um momento novo, mas Deus dá esperança para nós e consola o nosso coração. Eu queria agradecer a cada um de vocês, a presença, o amor, o cuidado, cada gesto, cada abraço, cada palavra, foram formas e são formas que Deus tem usado para afofar nosso leito dela de enfermidade. Agora ela não tem mais esse leito, mas para consolar o nosso coração, nos ajudar, nos fortalecer, nos animar. Esse é uma coisa que eu tenho aprendido sobre a graça de Deus, né? A graça se manifesta pelo abraço, pelo cuidado. Os cantadores, eu tinha um irmão cantador, Silas, que ia lá em casa, pegava o violão, né? Cadê o cantador Silas? Vem cá cantar também para a gente alguma coisa. E a gente cantava, se alegrava. Cantador Isaías Martins, né? As cunhadas estão ali, que ele é um cantador, né? Chegava lá, Isaías Martins cantava com a gente, cantava, como ele gosta de cantar, e alegrava o nosso coração. E às vezes a gente não sabe o que falar, né? Mas vem esse cântico da consolação do Senhor, da graça do Senhor. Então, quero dizer a vocês que vocês são a nossa consolação. E Deus diz que Ele consola a gente com a graça dEle, para a gente poder consolar com a graça dEle outros. Que a gente possa estar preparado para consolar outros. Ela já está com os seus olhos livres de toda lágrima. Eu louvo a Deus pela vida de Ceísa. 38 anos, eu comentei semana passada, né, quando a gente fez o nosso aniversário de casamento, né, que há 38 não, foi 38 mais 4, 42 anos atrás eu chegava para jogar um futebol lá no Colégio Batista, ainda jogava futebol, né, Anselmo? Né, Josi? E quando eu cheguei lá, o Joaquim, a pedido dela, falou, pô, Benoni, você podia emprestar a tua moto para eu dar uma volta com a minha prima? Eu estava interessado na prima dele, né? E Neander não gostou muito não, porque essa moto era mais do Neander. O Neander pagava a moto e eu usava a moto, né? E eu disse algumas vezes que a moto voltou toda quebrada, que chegou Joaquim e Ceísa empurrando a moto, mas eu ganhei a Ceísa. A moto teve um prejuízo, né? Cheguei em casa para explicar para o Neander, pô, mas como é que você vai deixar um cara que nunca pilotou uma moto subir na moto? Eu falei, mas eu estava interessado na prima dele. Mas Deus cuida de nós, né? E eu louvo a Deus porque a partir dali, dos acampamentos, né, Deus me deu essa companheira, me deu os filhos, me deu um neto, e a gente louva a Deus porque Deus nos abençoou. Eu agradeço também o cuidado das minhas cunhadas, dos meus filhos, né, que estiveram, a minha nora que se desdobrou, né? Minha nora foi mais do que filha ali junto com a gente, a cada dia, ajudando. Semana passada ainda tomamos uma bronca que ela reclamou, vem cá, a equipe não anda não, a gente estava demorando a dar banho nela, né? Ela falou, vem cá, e a equipe, né? Deu broncas na Cleise, a Cleise era a sargentona que chegava lá para obrigá-la a comer. Terça-feira, ela reclamou porque eu estava dizendo, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer, ela não comia. E ela, chama alguém da igreja. Eu, tá bom.
Pedro, desce aqui, você é da igreja. E o Pedro desceu com o Tiago. Ela olhou para o Tiago e ainda falou, você não é da igreja não, né, Tiago? Mas tia, eu não sou agora ali, mas eu faço parte da igreja. Ela falou, então tá bom, né? Ainda brincou com ele, né? E depois ela mandou ligar para o André, e fez queixa para o André, e falou, venha logo para cá, porque ele está me maltratando. Era eu que estava obrigando ela a comer, né? Mas Deus aprove descansá-la de toda a fome, de toda a luta, e dar descanso a ela. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado de todos os irmãos, de tantas formas. Quando a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, é isso, né? Deus se manifesta de maneiras incalculáveis, cuidando da gente, manifestando o seu amor e seu carinho. Muito obrigado a todos os amados irmãos. Silas está aí? Cadê o Silas? Depois eu ia pedir para ele cantar um cântico que sempre marcou nossa vida, mas então vamos cantar outra coisa. Qual que tem aí na pinta? Você falou de descanso, e esse momento é óbvio, ela descansa. Mas também nós, e particularmente a família, também vai descansar, né? As lutas cessaram, e o que mais queremos é que esse descanso ele venha com refrigério. E só há um lugar onde a gente encontra descanso e refrigério. Esse lugar é Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Vou mudar o tom. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no
Esse lugar é do Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Nesse momento nós queremos abrir o microfone, porque nós sabemos que cada um de nós aqui temos um carinho especial e uma gratidão a Deus pela vida de Ceísa. O que nós pedimos é que, se possível, você seja breve, para que nós possamos ter outros irmãos também, mais irmãos que também gostariam de expressar até o seu cumprimentar a família, trazer alguma palavra. Então, uns 2 minutinhos, já abrindo. Eu, como um dos pastores mais novos aqui de tempo, não de idade, mas de tempo, na igreja, há apenas 5 anos, eu louvo a Deus pela vida de Ceísa, sempre louvei, eu e minha casa, eu e minha esposa, meus filhos, somos gratos a Deus pela vida dela, porque ela e Benoni nos abraçaram, e nos abraçaram de uma maneira muito especial, tio Wilton também, tia Sinira, porque éramos desconhecidos aqui, mas louvado seja o Senhor, pelo carinho, pelo amor e pelo cuidado que Ceísa sempre demonstrou para comigo, para com a minha esposa e para com os meus filhos. Sou o pastor Newton e represento aqui os batistas cariocas. Falar em família Miranda Pinto, Crowley, sempre é um privilégio, um prazer para nós. E nós sofremos, Benoni, esse tempo todo com a doença da Ceísa, porque oramos, pastor João Fraga tem vocês como irmão, e em todo encontro o pastor João Fraga pediu oração pela Ceísa. Então nós trazemos um abraço de conforto, de carinho, de amor para com essa família querida. Que Deus possa continuar consolando toda a família, todos os que choram agora a partir da Ceísa. Ceísa não partiu, ela chegou em casa. E eu tenho sido confortado pela vida do Benoni, que está aqui nessa hora de tanta tristeza, mas ele está confortado, consolado. E então, que Deus abençoe você, Benoni, os filhos, a netinha, e recebam então a família toda. O nosso abraço. Batistas cariocas juntos com vocês. E que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado pela vida da serva que Ele chamou para a sua presença. Deus os abençoe, Deus o abençoe. Paz do Senhor, igreja. Eu queria dizer, em poucas palavras, o quanto meu querido pastor Benoni e tia Ceísa representam para mim, e acredito que para os meus amigos, não sei se estão aqui, eu vi que a Carlinha está aqui, eles, talvez em uma palavra, fosse entrega, tamanhas vezes que eles abriram a porta de sua casa e doaram seu tempo e deram todo o seu amor
para nós e nos ensinaram tanto. E a gente foi marcado pela vida de vocês dois. E isso nada pode apagar. E o evangelho que a gente aprendeu com vocês também está enraizado aqui no nosso coração. E isso não morre nunca. E eu queria agradecer a você, porque você está aqui em vida, e agradecer a tia Ceísa, que um dia eu vou encontrar, porque vocês foram fundamentais no meu crescimento, e no crescimento dos meus amigos que não estão aqui hoje. Amém. A tia Ceísa foi a primeira pessoa que pastoreou a minha vida aqui na igreja. Eu cheguei muito novinha, eu tinha 2 anos. E ela, com todo amor, acolheu a mim, meu pai, minha mãe. E ela era, na época, ela estava no Ministério Infantil. E ela dava aula pra gente. Todas as meninas ali, todas nós fomos pastoreadas por ela. E teve uma época muito difícil na minha família, que meu pai e minha mãe trabalhavam bastante, e eu ficava todo dia na casa dela. Ela abriu as portas da casa dela para me receber, e todo dia eu ficava lá. E ela me ensinou a bordar, me ensinou ponto cruz, e eu não sabia nada da Bíblia, nada, e ela me ensinou tanta coisa. Todos os livros da Bíblia eu aprendi com ela, na ordem, decorei. Todo dia ela fazia um jogo diferente para eu aprender, porque eu não conseguia decorar, e ela fazia um jogo diferente. E através de joguinhos a gente ia aprendendo, e eu aprendi muito com ela. Todas nós, meninas que hoje já estamos adolescentes e jovens, aprendemos muito com ela. E apesar dela não estar mais aqui com a gente, eu creio que a gente vai continuar vendo ela nessa igreja através dos frutos que ela deixou na vida de cada um de nós. Porque hoje eu tenho 18 anos e eu estou trabalhando no Ministério Infantil também, algo que eu nunca tinha imaginado. E ela foi meu exemplo. E quando eu tinha 8 anos, eu era uma criança ainda, eu senti o desejo de me batizar. E eu não contei nem para meu pai, nem para minha mãe. A primeira pessoa que eu procurei foi a ela. E aí eu falei para ela que eu tinha que contar uma coisa para ela, que eu precisava muito conversar com ela. Aí acabou que a gente não conseguiu naquele domingo. No domingo seguinte, ela veio atrás de mim e falou: mocinha, você precisa conversar comigo, eu não esqueci não. Aí ela veio, aí a gente sentou, conversou, eu contei para ela do meu desejo de me batizar, ela conversou comigo, conversou com os meus pais, eu fiz o curso de batismo e, graças a Deus, passaram-se 10 anos e eu ainda estou aqui na igreja e estou firme. E foi graças a pessoas como ela que Deus colocou na minha vida, que hoje eu posso estar dando esse testemunho, posso estar aqui dentro e sendo fruto também do ministério dela. Eu amo muito vocês. Bom, eu durante 4 anos aqui tive o privilégio aqui de fazer parte do corpo pastoral com o pastor Benoni, com a Ceísa, e 5 anos afastado na igreja de Itacuruçá. Eu sou membro, e todo domingo a gente tem a reunião lá na nossa escola bíblica, e todo domingo lá o Sérgio, que está aí, né, Sérgio, sabe que eu sempre lembrava de colocar o nome da Ceísa, porque a gente sabe da gravidade da enfermidade, mas a gente sabe que Deus é maior do que qualquer coisa. Mas o que eu quero falar com o senhor, pastor, é que esses dias eu encontrei com o pastor Paulo Brito, a gente esteve numa solenidade, e a gente falou do senhor e da Ceísa. E o pastor Paulo Brito falou assim: Luiz, eu admirava muito o Benoni, mas muito mais agora, porque o Benoni tem sido um exemplo com a Ceísa para os casais. E eu compartilho com ele. Porque, na realidade, o senhor e a Ceísa ensinam os casais o verdadeiro amor e a importância da família. Esse foi um exemplo. A gente sabe que o nosso exemplo é Cristo. Mas se a gente tinha essa admiração muito grande pelo senhor e pela Ceísa, muito mais hoje. Pelo companheiro, pela cumplicidade, por sua dedicação e pela dedicação que ela sempre teve na vida dela.
E que a gente nunca se esqueça que a família é algo que foi instituída por Deus, não é uma coisa tão simples como tentam banalizar hoje. E Ceísa e Benoni foram um exemplo para todos nós. Que Deus abençoe o senhor e conforte sua família, pastor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Neste lugar, a partir do ministério de Ceísa, como mãe, como mulher, fomos muitas vezes quebradas. E como mulheres, neste lugar, como Raquel e Ramá, clamamos por nossos filhos. Então, para mim, fica desse ministério de Ceísa a figura da mulher, da esposa de pastor, mas, acima de tudo, a figura de mãe. E neste lugar nós clamamos por nossos filhos. Então que esta igreja, como Raquel e Ramá, que Deus prometeu que seus filhos voltariam do cativeiro. Hoje Ceísa está certa que o Senhor a libertou do cativeiro. Quebrou-a neste lugar, quebrou-nos neste lugar. Pode te quebrar hoje, te refazer. E neste lugar eu aprendi disso. Que mulher restaurada é mulher que clama. E mulher que em Ramá ora. E mulher que em Ramá tem fé, e mulher que em Ramá crê que nossos filhos são criados para louvar ao Senhor, são criados para a liberdade, são criados para a vida eterna, são criados para seguir o modelo, aquele que Deus nos fez semear, e pelo vaso quebrado nos ungiu, nos refez e nos faz a cada dia pessoas merecedoras, pessoas que creem, pessoas que movidas pela fé mudam a história. Ceísa fez diferença nesse lugar. Você pode fazer diferença nesse lugar. Você pode vestir hoje as vestes de santidade que ela vestiu. O preço é alto, mas você pode. Nós podemos. E aos jovens que viram aqui, Miriam chegou aqui aos 6 meses e ela falou, mãe, eu vivi este lugar, eu vivi a vida de Ceísa, eu acompanhei ali. Ali está a minha história, junto a esta mulher que foi Ceísa. E assim Deus abençoe a igreja e nos edifique, nos traga alegria em saber que depois do vale vem o monte, depois da luta vem a vitória. Na prova foi aprovada e herdou a vida eterna. Glória a Deus. Graça e paz. Pastor Purim, da Igreja Batista do Meia, pastor da infância de Benoni, não pastor da infância dele, pastor da Igreja da Infância de Benoni, senão me comprometo aqui, não é? Pastor da Igreja da Infância de Brasília, Neander, Benoni, a Igreja das traquinagens, das molecagens, e que certamente muito abençoada na sua história por esta família inesquecível. E lá, recentemente chegado, tive o privilégio de reatar esta amizade, esta convivência com esta família que para mim é uma família exemplar. E em nome da Igreja Batista do Meia, trazemos o abraço, o carinho a esta família e a gratidão por quem Ceísa continuará sendo na nossa história e na nossa memória. A proximidade restaurada da Igreja Batista do Meia com a Associação da Fé, o Seminário Betel e o Recolhimento Betel, fruto da nossa compreensão e da nossa certeza de que a vida com Jesus vale a pena. E me veio ao texto, quando hoje pela manhã, em reunião na igreja, recebemos a notícia do falecimento da irmã Ceísa, o Salmo 116, versículo 15. Deus não tem alegria na morte dos seus santos, ao contrário. Como diz a NVI, ele vê com pesar. Uma outra tradução, um pouco mais colonial, diz, custa caro para Deus quando um dos seus santos morre. Porque Deus é santo, e Ele não precisa de santidade no céu. Ele precisa de homens e mulheres santos aqui na terra. E eu louvo a Deus porque Ceísa, enquanto viveu, foi santa. Não aos olhos humanos no aspecto da perfeição, mas foi escolhida por Deus, foi separada por Deus, foi ungida por Deus para uma vida consagrada, para abençoar tantas vidas.
Algo que me chama a atenção nesta família é a jovialidade e a juventude. Uma família com uma história tão longa de vida, mas que olha para eles, eu olho para eles e os vejo sempre jovens. Chamou minha atenção que da segunda palavra, imediatamente após o pastor, um jovem veio dar o seu testemunho. Ceísa sempre ladeada por jovens, abraçada e abraçando jovens, pude ver isso, porque Jesus fazia da vida dela um refulgir constante de alegria, de vício, de esperança, de fé em Jesus. Eu louvo a Deus por vida de Ceísa. A última vez que eu a vi foi numa emergência hospitalar. Estava lá atendendo a uma ovelha e ao mesmo tempo chegou o Benoni com Ceísa e pude contemplar a serenidade em um rosto que ama Jesus. E é o que vemos hoje neste ambiente, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, apesar da tristeza no coração, mas a alegria que vê no rosto, pela esperança que há no coração. Que Deus conforte o seu coração. Benoni, obrigado pelo seu exemplo para nós mais jovens. Obrigado pelo seu exemplo, como disse há pouco o pastor, para nós casais e casados. Aos filhos, obrigado pelo exemplo de vocês, de esperança e fé em Jesus. E ao Senhor, a nossa gratidão por quem continuará sendo a irmã Ceísa, por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Boa noite. Para quem não me conhece, pastor Alexandre, filho do pastor Wilton, tá? Companheiro, colega desde a infância do Benoni, adolescência, né? E falar de Ceísa e Benoni, poderia aqui passar a noite, que foram muitos, né? Os eventos, e eu lembro perfeitamente quando o Benoni começou a namorar a Ceísa no trem do Sítio Sossego, né? Vindo. Não, tem que contar, né? Tem que contar. Tá? Voltando de um acampamento dos clubes bíblicos, do Sítio Sossego. E antes de dar uma palavra aqui, estamos aqui mais uma vez, né, Benoni? Tá? Hoje, Ceísa foi ao encontro da minha mãe, tia Senira, da minha sogra, Arlete, né, que também foram esse ano. Antes de ler aqui a palavra do Senhor, eu queria citar uma ocorrência, uma experiência que o nosso irmão, boxeador norte-americano, Evander Holyfield, muitos acompanharam aqui, né, a vida dele, e ele fez um livro, e na biografia dele, ele narra um acontecimento da sua mãe, que adoeceu gravemente, e foi levada para um hospital nos Estados Unidos, fora da cidade, do estado onde eles moravam, e a irmã de Evander Holyfield acompanhou a mãe. E gastaram uma soma grande de dólar, hospitais, melhores hospitais, e uma certa noite a irmã liga para Holyfield e fala: Evander, mamãe ficou curada. Aí ele falou para ela: eu sei, o Senhor a levou. Né? Então, hoje Ceísa ficou curada. Como minha mãe ficou curada, como minha sogra ficou curada, foi levada ao Senhor. Né? E a morte é uma coisa que todos nós iremos passar, a não ser que o arrebatamento venha antes. Né? Mas a questão não é morrer, a questão é o pós-morte, aonde vai se passar a eternidade. Eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas: aonde você vai passar a sua eternidade? Se você ainda não conhece ao Senhor, como Ceísa conhecia, pare um pouquinho e pense: aonde eu vou passar a minha eternidade? Ao lado de Deus, só através de Jesus Cristo. E eu queria ler duas passagens. Uma em Lamentações 3, versículo 21, o profeta Jeremias falando na sua narrativa as dores que ele estava passando por causa do povo, e lá no versículo 21 ele fala assim:
Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outras traduções diz, eu quero trazer na mente aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer na minha mente aquilo que me dá esperança. E a esperança do crente é a eternidade e a glória com o Senhor. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, um texto que fala sobre o arrebatamento da igreja, nesse momento glorioso da igreja, não vou ler toda a passagem, vou ler a partir do versículo 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. É o único momento que a trombeta de Deus é tocada, quando a noiva será levada ao encontro do noivo, a igreja e o Senhor Jesus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quero trazer na mente aquilo que me traz esperança, E que o nosso anseio, nosso coração, seja que esse momento seja o mais breve possível, quando nós iremos nos encontrar os nossos queridos que já se foram, e com o Senhor estaremos para a vida eterna. Amém. Eu quero compartilhar com vocês o pastor Benoni até citou algo do ministério da irmã Ceisa, há uns 13 ou 14 anos atrás. Ela teve a ideia de fazer algo para as mulheres, especificamente para as mulheres. E foi realizada nessa igreja 12 clínicas pastorais da mulher. E nós, homens, estávamos aqui presentes, não nas reuniões, mas limpando o banheiro, varrendo a quintal, fazendo estacionamento, segurança, né, café, o lanche, tudo mais, né? A irmã Ceisa era muito brigona. Porque elas eram assim, elas se reuniam, a cúpula feminina. Qual será o tema da próxima clínica? O tema vai ser águas, né, vai ser luz. Tinha um que era luz, aí elas tiveram uma ideia fantástica. Vamos fazer um túnel que vai da porta lá da entrada, da outra sala, que fica depois da cantina e vai desembocar aqui no salão. Ó, que bênção. Aí nós fazíamos uma pergunta simples. Como, irmã? Não sei. Vocês fazem. A gente divide a coisa meio a meio. Nós temos as ideias e vocês as executam. Fácil. Meus irmãos, que horas saímos daqui? 2, 3 da manhã, né? Fazendo o túnel com plástico preto de obra e fio de nylon, e amarra e prega, e fizemos. Para que as mulheres pudessem passar pelas trevas e achassem a luz. Algumas não entraram, se recusaram. Claustrofóbicas, sei lá, né? Não entraram. E às vezes quando traziam umas ideias, aí nós, assim, né, ingênuos homens da raça masculina, né, querendo, irmã Ceisa, então que tal fazemos assim? E ouvimos não poucas vezes, não, assim não. Houve uma vez em que uma das últimas clínicas que ela não pôde estar, e tínhamos que construir aqui um altar onde colocaríamos uma luz que daria a ideia de uma chama. E o irmão construiu pedras de isopor, pintou, tal, botamos, colocamos a luz embaixo. Está bom? Calma aí, vamos fotografar e mandar para a irmã Ceisa. Fotografamos, mandamos, e qual foi a resposta? Não está bom. A luz está muito inclinada para o lado. E mexe, remexe, ajusta e bota a pedra, tira a pedra. E aí mandamos outra vez. Agora sim. E eu tive o privilégio de ser o único homem que participou de um acampamento feminino. Olha que situação a minha, né? Na verdade, porque não conseguiram uma ministra de louvor, alguém que pudesse fazer o louvor lá
né? E sobrou aqui para o Marmitão, e eu fiquei lá, no ministério lá, mas não participei das reuniões, só ministrando louvor. Foi uma bênção. E 2 músicas marcaram, eu sei, muito, o coração de irmã Ceísa nessas clínicas. Eu não vou chamar as mulheres para virem cantar, porque ninguém vai cantar. Vai todo mundo desabar aqui na frente, vai ser uma vergonha só. Então, no mesmo lugar que vocês estão, a primeira é: vem restaurar o meu altar. Não é difícil, é fácil. Você pode cantar com a gente também. Bota a letra, minha irmã, por favor. Restaurar o meu altar.